Quando a gente pensa em Martinho Lutero, qual a primeira imagem que vem à cabeça? Provavelmente é de um monge, né? Com um martelo na mão, todo desafiador. Só que essa imagem, por mais forte que seja, é só a pontinha do iceberg. A história por trás é muito mais complexa, envolvendo fé, poder e uma revolução que ninguém esperava. Então, bora mergulhar nessa história. E o ponto de partida é esse aqui, o famoso Ato de 1517. Lutero pregando as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. É bom a gente entender que naquela época a porta da igreja era tipo o mural de avisos da comunidade, sabe? O lugar perfeito para começar uma discussão pública. E olha que discussão ele começou. Ok, mas para a gente entender o porquê do martelo, a gente precisa primeiro entender o homem por trás dele. Afinal, quem era esse monge? O que será que levou ele a esse ponto de ruptura? A jornada dele, olha só que interessante, não começou com rebeldia não. Pelo contrário, começou com uma devoção muito profunda. Olha só, o Lutero estava totalmente mergulhado no universo da Igreja Católica. Ele não era um forasteiro, alguém criticando de fora, sabe? Não. Ele era padre, monge e doutor em teologia. Ele vivia, respirava a doutrina que, um dia, ele mesmo iria desafiar. Isso é fundamental para entender o que vem a seguir. E a grande virada de chave aconteceu justamente durante os estudos dele como professor. Foi ali, mergulhado nas Escrituras, lendo a Epístola aos Romanos, que ele teve uma verdadeira revelação. Ele chegou à conclusão de que a salvação não vinha de rituais, de boas obras, de penitência, mas sim e unicamente da fé em Deus. E essa ideia se tornou a base de tudo o que ele pensaria dali para frente. Sabe, essa luta interna dele, essa questão teológica, poderia ter ficado só com ele. Mas existia uma prática muito específica da igreja naquela época que tornou o confronto público quase que inevitável. Foi, como a gente diz, a gota d'água. Mas o que eram essas indulgências, afinal? Bom, de forma bem simples, era basicamente um perdão que a igreja vendia. A promessa era que, ao comprar um desses certificados, a pessoa podia diminuir o tempo que ela, ou até um parente que já tinha morrido, passaria no purgatório. Para Lutero, isso era um absurdo. Transformava a salvação em uma mercadoria. E se tinha alguém que era o garoto propaganda desse problema, era um sujeito chamado Johann Tetzel. Ele era um frade dominicano e dizem que era um vendedor de mão cheia. Ele tinha até um slogan, uma rima bem cínica, que mostrava o quão comercial a coisa toda tinha ficado. Imagina para o Lutero, ouvir aquilo foi um insulto direto a tudo que ele acreditava sobre a salvação pela fé. Então, qual foi a resposta do Lutero para tudo isso? Para o Tetzel, para essa venda de perdão, veio na forma de 95 argumentos, 95 teses, pensadas para iniciar um debate. Mas olha, isso aqui é super importante. A gente precisa entender qual era a intenção original do Lutero. Ele não queria começar uma igreja nova, nada disso. As teses dele criticavam os abusos do sistema de indulgências. Ele não estava jogando tudo fora. Na verdade, ele ainda acreditava em coisas como o purgatório, por exemplo. O objetivo dele era consertar de dentro a igreja que ele amava. Só que essa tentativa de um debate acadêmico, de uma conversa interna, saiu completamente do controle, e muito rápido. O que era para ser uma reforma virou uma ruptura. Uma ruptura aberta e irreversível, com o Papa e com toda a estrutura da igreja. E a escalada dos acontecimentos foi, assim, muito rápida e dramática. Pensa só, primeiro o Papa manda uma ordem, uma bula papal, exigindo que Lutero se retrate. E o que Lutero faz? Ele queima o documento em público. Queimar a bula papal era basicamente dizer: a sua autoridade não vale mais nada para mim. O clímax de tudo isso veio na chamada Dieta de Worms, uma espécie de assembleia do Império. E esse momento, nossa, ele resume a mudança fundamental que estava acontecendo. Ali, na frente do imperador, das maiores autoridades da igreja, Lutero basicamente disse que a consciência dele estava presa à palavra de Deus, às escrituras. Ou seja, ele estava colocando a Bíblia acima da autoridade do Papa, acima dos concílios da igreja. A partir dali, não tinha mais volta. A ruptura era definitiva. Aí fica a pergunta, né? Por que o Lutero conseguiu, se outros que tentaram antes dele, como um cara chamado Jan Hus, acabaram silenciados, queimados na fogueira? A resposta não está só no Lutero, está em outras forças, forças que estavam muito além do controle dele. E aqui a gente chega na grande ironia da reforma. Pensa bem, a intenção era consertar, unir a igreja em torno de uma doutrina mais pura. Mas o resultado? O resultado foi uma divisão histórica.
uma cisão que acabou redesenhando o mapa da Europa inteira. Então, o que explica esse sucesso? Foram basicamente dois fatores que agiram juntos, uma tempestade perfeita. Primeiro, a política. Vários príncipes alemães viram no Lutero uma oportunidade de ouro para diminuir o poder de Roma e ganhar mais autonomia. E segundo, a tecnologia. A prensa de tipos móveis, que era uma invenção recente, foi o que permitiu que as ideias deles se espalhassem numa velocidade nunca antes vista. Transformou um protesto local num movimento continental. Bom, as ações do Lutero acabaram desencadeando uma verdadeira onda de mudanças. O cenário religioso e político do mundo ocidental foi remodelado para sempre. Vamos dar uma olhada em como isso aconteceu. Para espalhar suas ideias, Lutero escreveu uma série de obras que foram super influentes. Nelas, ele defendia coisas revolucionárias para a época. Que qualquer crente podia interpretar a Bíblia, que os nobres e líderes políticos deviam ajudar a reformar a igreja e que a própria instituição tinha se perdido, se aprisionado em doutrinas falsas. E o resultado prático de tudo isso? A cristandade ocidental se quebrou, surgiram novas igrejas nacionais, especialmente no norte da Europa. O próprio termo protestante veio de um protesto formal feito por príncipes que apoiavam Lutero. E o lado mais trágico de tudo isso é que essa divisão religiosa levou a mais de um século de guerras terríveis, muito sangrentas, por toda a Europa. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? É impressionante pensar que a história da Reforma começa com a crise de fé de um único monge. Uma busca muito pessoal por uma fé mais autêntica que acabou ativando forças políticas, tecnológicas e sociais gigantescas que mudaram para sempre o rumo da história do mundo.